João 4, versículo de número 23 e 24. Veja o que se importa. O que é que importa para Deus? Vê o que importa para Deus. O que importa para Deus é isso aí. Olha só, preste atenção. Versículo 23. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. Importa que o que adore em espírito e em verdade. E para adorar em espírito tem que viver segundo a palavra de Deus. Tem que viver segundo a palavra de Deus em santidade. Eis a razão porque preciso nascer da água e do Espírito. Senão não pode ver o reino de Deus. Nós estamos em João 3, aí, versículo 5, versículo 4, nós estamos bem pertinho. Então veja bem aqui, ó. João de número 5 e de número 4. João 3. Veja o que Jesus disse. Respondeu Jesus: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Está aí a prova que o camarada não tem que viver na carne. Que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Será que é isso mesmo? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Tem uma parte na Escritura que diz que o sangue e a carne não entram no reino de Deus. Então a pessoa tem que viver uma vida de santidade. Para viver uma vida de santidade, precisa obedecer a palavra. E para ser cheio do Espírito Santo, ser templo do Espírito Santo, precisa ser limpo pela palavra. Lá em João 15 diz que a palavra nos limpará. Então, se nós obedecemos a palavra, nós estamos limpos, somos templo limpo para que o Espírito Santo more. E ele nos ensina a guardar toda a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, sem achar que é pesado, sem achar que é difícil, sem achar que é impossível. Então veja, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Se nós já lemos, a carne e o sangue não pode entrar no reino de Deus. Isso está em 1 Coríntios 15, versículo 50. Louvado seja Deus. 1 Coríntios 15, versículo 50. Vamos em frente aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o crente se afasta dos santos mandamentos, automaticamente o Espírito Santo se afasta desse crente, porque o Espírito Santo é que nos ensina a guardar os santos mandamentos. João, Evangelho de São João, vamos voltar lá, Evangelho de São João 14, versículo 16, versículo 17. São João 14. Vamos aí. São João 14, versículo 16 e versículo de número 17. Eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece, mas vós conhecereis, porque habita em vós e estará em vós. Não adianta misturar o mundanismo, porque o mundo não conhece. E a finalidade desse Espírito, vamos ver esse 26, que nós já lemos, mas vamos ler aqui de novo, para que nós vemos. O versículo 26 desse mesmo capítulo. Mas aquele que é Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará a guardar todas as coisas que vos tenho falado, ou ensinado, ou dito.
Espírito Santo que pode fazer isso. Se não há ninguém, se nós não temos condições de ser salvos. Por isso é preciso voltar-se para a palavra. Mesmo que, eu não acredito muito, pois é, volta para a palavra, você vai passar a acreditar que é a realidade, que é o Espírito Santo vai voltar a morar no templo dele, ou se já morou, se nunca morou, ele vai morar e vai dar sabedoria suficiente para que esse crente entenda a vontade de Deus. Porque sem o Espírito de Deus não tem como entender a vontade de Deus, porque Deus é Espírito. Veja, um corpo sem o Espírito de vida está morto. O mesmo acontece com uma pessoa crente sem o Espírito Santo, está morta para Deus e não tem como ser arrebatada. Não tem como. Se nós deveríamos voltar aqui, mas eu já vou falar, eu já falei sobre isso, lá em Romanos 8, versículo 5 ao versículo 8, qual nós lemos que a pessoa sem o Espírito de Deus, quando ele vive na carne, ele está morto. Ele está morto, mas para que nós chegamos à conclusão certinha, vamos ver aí, do versículo 5 em diante, porque os que são segundo a carne, se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus. Qual é a lei? Os seus mandamentos, a sã doutrina. Não é sujeito. A inclinação da carne, ela não quer saber disso. Ela não quer ser sujeito às coisas de Deus. É tudo muito difícil. Portanto, ele diz, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que está na carne não pode agradar a Deus. Então, a realidade é essa. Se aquele que se afasta dos santos mandamentos tem o Espírito de Deus, o mundo todo era para ter. Mas a prova é que não tem. Porque até mesmo ele não conhece. Nós lemos lá em João 14, versículo 16, versículo 17, que o mundo não conhece o Espírito de Deus. Então a realidade é essa. Louvado seja o Eterno, né, irmãos? Aleluia. Então, vale lembrar que o que nos ensina o caminho é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo se afasta do homem, por causa da desobediência do homem aos santos mandamentos, o homem fica sem noção e perde a noção como servir a Deus. Sabia? Quando o Espírito Santo se afasta do homem, o homem fica sem noção. Ele não tem noção como servir a Deus. Ele já acha que não tem nada a ver. Aí vem a palavra que não tem nada a ver. Porque ele está sem o Espírito de Deus. E se ele está sem o Espírito de Deus, ele não sabe como servir a Deus. O crente sem o Espírito Santo é uma casa vazia. Porque somos o templo do Espírito Santo. Isso aí está em 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17, qual eu já li. Vós sois o templo do Espírito Santo de Deus, que é santo. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Que Deus possa falar poderosamente no coração dessas pessoas que ouviram essa mensagem e botar um propósito no coração de ser templo do Espírito Santo para que faça parte do primeiro arrebatamento. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus lhes abençoe. Amém.